a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar a crise do Estado populista, um período que vai de 1946 até 1964, um período que vai passar pelos governos Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Para a gente entender a crise do Estado populista, vamos primeiro entender o que é o populismo. O populismo surgiu com a crise de 1929 e atingiu inteiramente a América Latina, principalmente porque provocou o esgotamento da economia agroexportadora. Esse processo acabou provocando uma grande migração do campo para a cidade e acabou estabelecendo uma nova prática política, uma nova forma de governar e que fazia o governante utilizar de vários recursos para obter o apoio popular. Recursos como a ideologia nacionalista, liderança carismática e, principalmente, meus amigos, a expectativa de setores populares por uma ação salvadora do Estado. Esse contexto do populismo, principalmente de sua crise, vai estar envolvida principalmente com a realidade lá fora, a realidade de um mundo bipolar, a realidade da Guerra Fria, onde o que valia era uma disputa por áreas de influência. E como o Brasil era área de influência, surgiu um importante debate em torno dessa realidade. No Brasil, políticos como Vargas e outros desse período enfrentaram uma disputa teórica entre a ideia de nacionalismo e a ideia de liberalismo. Bora entender isso aí, pessoal? Olha lá. Os nacionalistas acreditavam na entrada do capital estrangeiro com restrições. Defendiam os setores estratégicos da economia para a economia nacional. Diferente dos liberais, que eram também conhecidos como entreguistas. Esses liberais defendiam a entrada de portas abertas do capital estrangeiro para que ele pudesse se consolidar no Brasil. É nesse contexto que vários governos vão sofrer com a influência desse debate. Eu chamo tua atenção para o segundo governo Vargas, de 1950 a 54. O Vargas volta nos braços do povo, mas acaba enfrentando essa nova realidade. Suas práticas populistas não conseguem sair dessa realidade, sair dessa situação, desse debate. Crise econômica, inflação e falta de recursos e, principalmente, a política populista do Vargas acaba esbarrando nos interesses imperialistas. Você vê isso claramente durante a campanha O Petróleo é Nosso. A campanha O Petróleo é Nosso acaba esbarrando nos interesses imperialistas norte-americanos e levam até o episódio do seu suicídio. Na verdade, o suicídio do Vargas acabou sendo uma forma de deter o avanço de uma série de golpes que se espalhavam pela América Latina e que aqui iriam acontecer justamente pelo clima criado com o episódio da Rua Torneleiros. Na verdade, o Vargas usou o seu suicídio, mais uma vez, como uma fórmula extremamente populista para jogar a reação popular contra os seus adversários. E ele consegue mobilizar multidões e consegue evitar esse golpe durante o seu governo. Você vive um clima extremamente de pessimismo, de tristeza, por causa da morte do grande pai dos pobres. Só que esse clima ele dura pouco. Um novo projeto vai se desenvolver no Brasil a partir do JK. Um presidente que acreditava que poderia transformar o Brasil 50 anos em 5,
e, através do seu plano de metas, permite uma abertura econômica e permite a entrada maciça do capital estrangeiro. Essa entrada maciça do capital estrangeiro, ela vai ser responsável principalmente, pessoal, pela entrada de uma indústria de bens de consumo duráveis. É importante você entender que você vive um estado de bem-estar social e isso facilita a aceleração da nossa modernização. Essa aceleração está ligada principalmente a um clima de euforia, modernismo e desenvolvimentismo, cujo símbolo vai ser a construção de Brasília. Brasília, nesse contexto, vai ser a capital mais moderna do mundo, vai influenciar muitas das vezes a própria ideia de modernidade na música, como você pode observar na bossa nova. Porém, cuidado, muito cuidado. Todo esse clima de euforia e otimismo, esse consumismo e essa realidade criada por essa modernização só vai ser voltada para um pequeno grupo de pessoas. As elites, representadas pela burguesia nacional e as classes médias altas, vão se beneficiar, enquanto que essa modernidade não chega a todas as regiões do Brasil. Norte, Nordeste ficam à margem de todo esse processo e acabam vivenciando uma realidade sobre a ressaca do desenvolvimentismo. Essa ressaca tem como consequências o agravamento da concentração de renda, as concessões altamente vantajosas só para as empresas estrangeiras, o êxodo do campo e o crescimento das favelas, o agravamento dos desequilíbrios regionais. Tudo isso bancado e financiado por uma proposta desenvolvimentista. Essa bomba vai acabar sendo estourada no seu sucessor. Jânio Quadros vai ser responsável por herdar todas essas mazelas e problemas deixados pelo governo JK. Eu diria que o governo Jânio Quadros é um governo confuso, eleito pela UDN, mas acaba tendo medidas que são contrárias à proposta política da UDN. Tanto que ele não fica muito tempo. No mesmo ano que ele foi eleito, praticamente em agosto de 1960, João Goulart sai do poder, cria um clima que quase leva a uma guerra civil, mas que foi resolvido logo depois, quando João Goulart ficou como parlamentarista e depois como presidencialista. Como presidencialista, João Goulart vai acabar aguçando a crise que começou lá atrás com o suicídio do Getúlio Vargas. Esse aguçamento está ligado principalmente às reformas de base. As reformas de base levam a elite a ficar amedrontada, a ficar com medo, chegando até dizer que estavam tentando impor uma república sindicalista. O momento grave desse contexto foi justamente marcado por duas grandes manifestações, o comício da Central do Brasil e a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O comício da Central do Brasil defendia as reformas de base. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade criticava essa realidade. Resultado de tudo isso, um golpe que aconteceu no dia 31 de março de 1964, que criou uma ditadura no Brasil. Por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua. Um abraço.